finalizando a nossa aula, nós vamos ver agora de plano cartesiano até figuras planas, certo? Então, vamos começar. O plano cartesiano. A gente sabe que o plano cartesiano é um plano de duas dimensões, onde a gente associa pontos para ter coordenadas, certo? Então, o sinal de plano cartesiano, você vai fazer um eixo com o braço, vai traçar uma reta. Olha o sinal de reta com os dedos assim, porque é infinito, tanto descendo quanto subindo. E depois, outro sinal na horizontal. O primeiro sinal é na vertical e o segundo é na horizontal para representar o outro eixo, também o sinal de reta, certo? Então, ó, desce na vertical, depois na horizontal. Em seguida, eu vou especificar que esse aqui é o eixo Y, certo? Que é o eixo das ordenadas. E esse aqui é o eixo X, que é o eixo das abscissas. Uma função afim é a função cujo gráfico é uma reta. Então, por isso que o sinal dela é esse. Ó. Primeiro você faz o sinal do plano cartesiano. E como a função é crescente, você faz o sinal da reta, ó, subindo. Quando a função for decrescente, você faz o sinal do plano cartesiano, ó, de novo, uma reta na vertical, uma reta na horizontal, o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, e nesse caso, como a função é decrescente, ou seja, ela cai. Uma função afim é uma reta, no caso, e como ela é decrescente, ela está caindo, ou seja, está diminuindo. No caso da função quadrática, que é a função do movimento retilíneo uniforme variado, ou de lançamentos de projéteis, ela tem algumas aplicações na física também. O gráfico é uma parábola, ou seja, eu vou fazer lá o sinal de função, como a gente viu, que é o primeiro faz o sinal do plano cartesiano, depois eu vou fazer o sinal de uma parábola, subindo se a função ela for crescente. E se a função for decrescente, eu faço o sinal da parábola descendo, certo? Essa parábola, ela possui um ponto específico que é o vértice, que é o meio da parábola. Então, para a função crescente, que eu quero determinar o vértice, eu faço a parábola para cima e aponto para o vértice. Para a função decrescente, eu faço a parábola para baixo e aponto para o vértice, certo? E o sinal de porcentagem é um sinal bem simples. Você vai fazer uma bolinha, que é para o primeiro porcento, o traço e outra bolinha. Bem simples, né? É só você basicamente desenhar o sinal. Então, ó, uma bolinha, o traço, outra bolinha. Pode ser feito assim também, ó, de qualquer lado. Esse é o sinal de porcentagem. O sinal de lados, eu acho ele um sinal um pouco incompleto. Quando eu estou falando de lados, eu estou falando das visões que eu tenho de um sólido, ou seja, visão da frente, a visão de trás, da direita, da esquerda, de cima, de baixo. E o sinal dele é assim, ó. A visão de frente e de trás e a visão de cima e de baixo. Então, ó, sim. Frente e trás, depois cima e baixo. Esse sinal eu acho ele um pouco incompleto, porque na perspectiva matemática existem 6 visões de perspectiva. Você pode ver a frente, você pode ver atrás, você pode ver na direita, na esquerda, em cima e embaixo. E esse sinal aqui ele só mostra cima, baixo, direita e esquerda, certo? Então não é um sinal muito completo. Na parte de números decimais, para você representar que o número é decimal, você vai fazer o tracinho da fração, fazer o sinal de vários números aqui embaixo, certo? Ou seja, você representa apenas o denominador da fração, para dizer que um número ele é decimal. Lembrando que o número decimal é aquele número que é menor do que 1. Ou que tem parte decimal também, perdão, pode ser ter uma parte inteira e uma parte decimal. Reta. Então, ó, reta é uma coisa que ela nem tem começo, nem tem fim. É um conjunto de pontos infinitos que estão alinhados. Para fazer o sinal de reta, você faz assim, ó, com os 2 dedos. Então, ó, nem tem começo, nem tem fim. Ela é infinita. Para fazer
o sinal de uma semirreta, ela tem um começo, mas ela não tem fim. A semirreta ela é diferente da reta, lembrando, a reta não tem nem começo nem fim, ela se prolonga infinitamente. A semirreta ela tem um começo, mas ela não tem fim. E o segmento de reta, ele tem começo e fim, então ele é um segmento que tem um ponto inicial e um ponto final. Posição relativa entre duas retas. Então, ó, duas retas elas podem ser concorrentes oblíquas, paralelas ou concorrentes perpendiculares. No caso das oblíquas, são as retas que se cruzam e formam dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos. E o sinal é assim, ó, você faz um X e puxa. Essas retas elas estão se cruzando, formando dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos. E como é reta, ela se prolonga infinitamente. Para retas paralelas, você faz o sinal assim, ó. São retas que elas estão lado a lado no plano e elas nunca vão se cruzar. Então, ó, faz esse sinal apontando, correndo. Você pode fazer assim também, certo? Retas paralelas. Está lado a lado, você pode prolongar infinitamente e elas nunca vão se cruzar. E retas perpendiculares são retas que se cruzam na forma de uma cruz, como vocês estão vendo, e formam quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Então, ó, você faz esse sinal e puxa. Na análise combinatória, uma das principais coisas para se fazer o cálculo de combinatória, de arranjo, permutação ou combinação, é você conhecer o fatorial, certo? O fatorial consiste em você pegar um número e multiplicá-lo em sequência pelos seus antecessores até você chegar em 1. Por exemplo, 5 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, você vai multiplicando um número pelos seus antecessores até chegar em 1. Por isso que o sinal de fatorial é esse, ó. Você tem um número que ele vai ser multiplicado até chegar no seu menor, até chegar em 1, certo? Uma outra técnica da análise combinatória é a árvore de possibilidades, certo? Essa árvore, ela indica todas as possíveis combinações que os elementos podem fazer entre si. Como é uma árvore, você vai ter aqui, ó, as ramificações dessa árvore. Cada ramificação vai gerar várias outras ramificações, e a partir dessas ramificações várias outras, e assim por diante. Por isso que o sinal é esse, é uma ramificação, gera várias outras ramificações, e assim por diante, ok? Em relação às formas planas, a primeira que nós temos é o quadrado. E o sinal de quadrado é bem simples, basta que você desenhe um quadrado nesse espaço da sua frente. Você faz o desenho de um quadrado. É um sinal diferente do retângulo, que você vai puxar mais, ó. Você fazer o desenho de um retângulo. Então, na hora de fazer, não confundir essas duas figuras. O quadrado, você tenta fazer o desenho no espaço, mantendo os quatro lados do mesmo tamanho. E o retângulo, você tenta fazer o desenho no espaço, mantendo dois lados paralelos maiores do que os outros dois. O sinal de triângulo também é bem simples, ó. Você começa do topo, desce até a base e junta. E por último, o sinal de círculo. Você faz só o desenho do círculo também no seu espaço. Ok? Bem, pessoal, com isso a gente encerra a aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.